E aí? Demorou, né? Eu só demorei nada, foi só um café. Ótimo, ótimo, excelente. Vamos dar continuidade na lei de crimes ambientais. Eu parei com uma polêmica. E aí? Como que funciona essa questão das penas restritivas de direito? Anote no seu caderno, né, que a pena restritiva de direito ela é autônoma, ela vai substituir também a pena privativa de liberdade quando tá aí as características. O crime culposo, privativo de liberdade foi inferior a 4 anos, se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado e, enfim, são suficientes para comprovar a reprovação e prevenção do crime, concorda comigo que é menos pesado a pessoa receber uma restritiva de direito para restringir o direito dela do que ela em cárcere, presa? É a ideia da lei. Então a pena restritiva de direito é autônoma e ela vai substituir a privativa de liberdade, ou seja, dito de outro modo, ele não vai preso, não vai ficar na cadeia, vai restringir alguns direitos dele em liberdade. Mas aí tem que avaliar também o crime. É qualquer crime não. Peraí, é um crime culposo? É um crime com pena inferior a 4 anos? Tá aí as diferenças. Sobre a observação, anota no seu caderno que as penas restritivas de direito, aqui do artigo 7, focar no crime ambiental, né? Que se refere a este artigo, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, peraí, ele foi condenado a determinado tempo, então ele vai restringir o direito naquele período também. Beleza? Existe essa proporcionalidade. Jorge, entendi. Quando que vou substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direito? Mas quais são os direitos que serão restringidos? Olho no lance, olho na tela. Está aqui no artigo 8º do Código Penal, no artigo 43. Vamos focar na Lei de Crimes Ambientais. Inclusive, eu tentei trazer um paralelo ao que se parece com a Lei de Crimes Ambientais. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. Jorge, beleza, está na lista. Mas o que diz a lei sobre cada um desses itens? Está na tela. Eu mostrei para você o que a lei fala sobre cada um. Eu chamo atenção para esse e eu chamo atenção para esse. Por quê, Jorge? Em razão dessas frações. Então, interdição temporária de direito, tem que ficar atento que vai ser diferente para crimes dolosos e crimes culposos. Olha aqui, 5 anos nos casos de crimes dolosos e 3 anos nos crimes culposos. Muita atenção, trava a tela, faz uma leitura. Esse aqui é o mais cobrado em prova. Esse aqui também cai muito, porque também tem infração. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil e a que for condenado o infrator. Não é recíproco. Algumas circunstâncias vão atenuar a pena. Tem um cálculo da pena, dosimetria da pena, para avaliar as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e as causas de aumento e redução de pena. Quais são as agravantes e quais são as atenuantes específicas da lei de crimes ambientais? Então, na tela. Então, vai atenuar, vai reduzir a pena dele se tiver baixo grau de instrução e escolaridade. O cara está fazendo crime ambiental e nem sabia. Tem baixa instrução, não frequentou escola, não sabe escrever, não acompanha TV também, tá? Ele se arrependeu, ele ficou muito triste, ficou arrependido, manifestado pela espontânea reparação do dano. Ele falou, pelo contrário, vou reparar esse dano. Tá? Ou limitação significativa da degradação ambiental. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então ele vai comunicar, ele fez besteira, pô, cara, fiz besteira, deixa eu correr atrás, tentar avisar. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Jorge, mas quando que vai agravar, que vai pesar a mão na pena dele? Isso aqui cai mais em prova, tá? Até destaquei alguns que são os principais, são esses aqui, ó. Eu vou ver o seguinte, você vai travar, você vai ler, eu vou ler esses aqui em amarelo, que são os mais cobrados, e você trava a tela e faz uma leitura de todos os pontos. Vamos lá. A pena vai ser agravada se ele for reincidente, ou seja, ele vai ter uma reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então ele é reincidente, praticou um crime, foi condenado, foi reincidente novamente. Agora, se ele também cometeu o crime diante de algumas circunstâncias, a sua pena também vai ser agravada. Eu chamo a atenção para a linha F, G, H e I, atingindo
área urbana ou qualquer assentamento humano, em período de defeso, né, interditado proibido a fauna, em domingos ou feriados, que a fiscalização em tese é mais difícil, né, domingo e feriado, também é servidor público, mas a polícia não para, mas às vezes alguns órgãos, de fato, existe sim esse rodízio, claro que final de semana é um pouco mais complicada a fiscalização, por isso que a pena vai ser maior. À noite, quando está dificultando, que for mais difícil para você identificar ele, se for pego, vai pesar a mão. Então, será que compensa? O juiz na cabeça, não mexe com crime ambiental, não mexe com a natureza, não. A faz uma leitura que é importante. Tá? Suspensão condicional da pena. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. É o seguinte, ir para prisão, ficar preso, vai trazer muita consequência para ele. Então tem que avaliar, praticou um crime ambiental, mas realmente vai ficar preso, vai para a cadeia. Em razão de algumas penas, tem uma certa tolerância, vai suspender, ele vai ter que cumprir algumas condições, beleza? Já vislumbrando, talvez ir para o cárcere, as consequências serão muito mais graves que o próprio cometimento do crime. Lá ele vai aprender a realmente virar criminoso. Se você observar, a lei de crimes ambientais ela é um pouco mais favorável que o Código Penal. Então, ela tem uma tolerância maior, infelizmente. Tá? Eu fico triste ver isso aqui, infelizmente, principalmente como defensor do meio ambiente. Mas a legislação ambiental aqui, neste artigo, na suspensão condicional da pena, é mais benéfica. Que, você vê, não superior a 3 anos. Então, foi condenado com a pena não superior a 3 anos, pode suspender a pena dele e ter algumas restrições de alguns direitos ali, algumas obrigações e não vai preso, né? Absurdo. Mas tá aí, pode cair na sua prova. Pena de multa, aqui vai fazer menção, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, aí você tem que pegar o Código Penal, dar uma olhadinha lá, tá? O Código Penal vai dizer o seguinte, né, tem uma regra lá que o mínimo vai ser 10, o máximo vai ser 360 dias multa, tá? Dá uma olhada lá no artigo 49, coloca uma observação aqui, ler artigo 49. Faz o seguinte, faz uma leitura agora, que é o ideal. A gente aqui está estudando junto. É nós dois contra o mundo. Para tudo, faz uma leitura, depois você volta, que é o ideal. Chama atenção para este ponto aqui, ó. Poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Tá bom? Fixação do valor mínimo. Isso aqui, ó, trazendo uma complementação doutrinária. Isso aqui é chamado terceira via do direito penal, que é focado na reparação. Lembra que eu falei que o direito penal é ideia para prevenção, mas a reparação e indenização é importante? Tá aí, a própria lei deixando claro. Pera, não vou só punir você que cometeu crime ambiental, não. Eu quero também que você repare este dano. Fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Será que tem pena específica para pessoa jurídica? Sim. Olha aí, penas aplicáveis às pessoas jurídicas. É interessante destacar, olha isso aqui que interessante. A prestação de serviço à comunidade, ela é uma pena autônoma. Geralmente, prestação de serviço à comunidade, ela vem na restritiva de direito. Peraí, prestação de serviço à comunidade. Estou restringindo o direito, fazendo algum tipo de... determinando alguma atividade para o indivíduo. Geralmente vem dentro da restritiva de direito. Mas aqui, para pessoa jurídica, já não tem como mandar para prisão, né? A pessoa jurídica, ficção, né? Só em desenho animado. Então, a ideia é criar uma pena autônoma, que é a prestação de serviço à comunidade. Multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Olha esse parágrafo terceiro. A proibição de contratar com o poder público, tá aqui, né? Apenas restritivo de direito, pessoas jurídicas são, tá aqui. Restritivo de direito, aqui está explicando quais são. Suspensão parcial total de atividade, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Aí o parágrafo terceiro diz o seguinte: a proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Jorge, eu já estudei a lei de crimes ambientais e observei que tem uma limitação apenas para o inciso terceiro, mas não fala nada do 1 e 2. Será que é ilimitado? Será que para sempre eu posso suspender parcial ou totalmente? Eu posso interditar temporariamente o estabelecimento ou obra? Não tem limite de tempo, igual no inciso 3? Cuidado. A doutrina, você vai colocar agora uma observação, anota no seu caderno, que a doutrina vai dizer o seguinte, que a lei de crimes ambientais ela especificou o prazo apenas para a proibição de contratar. Ela colocou prazo máximo, não diz nada do inciso 1 e inciso 2. Inciso 1 e inciso 2. Prevalece na doutrina
tem uma corrente que eu vou me filiar a este ponto, que em razão do silêncio da lei, não pode superar a pena máxima combinada para o crime. Então, qual que é a pena máxima daquele crime que ele praticou? Então, aquele é o teto para suspensão parcial, total, enfim, interdição na restritiva de direitos, tá bom? Muita atenção com este ponto. Sempre é bom destacar que a interdição temporária de direitos ela tem uma distinção específica aqui para ter uma regrinha para pessoa física e pessoa jurídica. Aqui pode ser de 10 anos, e aqui tem uma regrinha aqui, ó, de interdição temporária de direito de contratar, se o crime doloso é 5 anos, já a pessoa física, se o crime é culposo, é 3 anos. Já aqui, ó, é 10 anos, beleza? Tem outra tabela que eu coloquei até no material, na verdade foram várias, né? Foram várias. Dá uma olhadinha lá sobre esses pontos aqui. O material tá cheio de tabela, algumas eu trouxe para a sala de aula, mas alguns vão ficar apenas no material. O artigo 24 da lei ele praticamente traz a morte da pessoa jurídica, parcela da doutrina. A pessoa jurídica morre quando, se ela for constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretado a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado um instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. A morte da pessoa jurídica para parcela da doutrina. Sobre as apreensões de produtos do instrumento, infração administrativa ou crime, isso aqui é interessante, tá? Ele vai valer tanto para fins penais, como a autoridade policial pode fazer apreensão, como também para a parte administrativa. Imagina o IBAMA fazendo esse tipo de apreensão. Então, às vezes, ele consegue a restituição, de alguma forma, na justiça, para a polícia, mas espera aí, será que ele reverteu na administrativa também? Porque assim, são autônomas. Tem que avaliar. Às vezes ele quebra uma, mas não consegue quebrar na outra, ou vice-versa, beleza? Então fique atento para este ponto. Aqui traz algumas regras, se for apreendido o animal, eles serão, não é obrigatoriamente, é prioritariamente libertar de seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para a guarda e cuidados sobre a responsabilidade de técnicos habilitados. Certa vez, né, inclusive um professor, que é um colega delegado de polícia, se deparou com uma ocorrência que o homem era tão doido que ele criava, não sei se era uma onça, dentro da casa dele, não sei como que ele fez a estrutura lá, mas ele criava esse animal. E aí, como que resolve? Vai aprender essa onça como, meu amigo? Aí esse colega nosso informou que não tinha como liberar no meio natural, vou soltar esse bicho aonde? Aí o zoológico deu um suporte lá e conseguiu levar o animal. Tá? Então você tem que pensar, como policial, tem que pensar, e agora? Como que eu vou resolver essa parada? Tem que conhecer da legislação, tem que conhecer também da cidade, fazer bons contatos, tá? Que às vezes eles salvam bastante. Hoje, aqui na área ambiental, tem bons contatos, boas amizades, assim, no sentido trabalho, tá? De trabalho, o pessoal do FUNAI, do IBAMA, são grandes parceiros para a gente desenvolver bons trabalhos. Vamos avançar. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, né? Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis. O que é perecível? Que é fácil de estragar, sabe? Você sabe, alimento perecível. Você sabe, pessoa alimento perecível vai no show, não sei das quantas, no aulão. Você tem noção do que é, né? Seu mala. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais e educacionais. Os instrumentos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. Isso aqui, na verdade, não deve nem constar. A doutrina critica esse dispositivo. Se a lei não fala nada, a ação é penal pública incondicionada. Ou seja, o delegado pode investigar de ofício, o Ministério Público pode entrar com ação ex officio. Eu preciso saber da vítima ou vítima. Você tem interesse que eu entre com ação? Porque tem uma diferença entre as crimes de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública, ação privada, que a pessoa entra, crime contra interesse mais da pessoa do que do Estado. Saber quem cometeu uma calúnia, uma injúria, tá? Em regra. Beleza? Mas aqui o interesse é tão grande dos órgãos estatais que não preciso consultar ninguém. Eu posso iniciar a investigação e o processo de ofício. Beleza? Outro ponto. Imagina que dormiu no ponto,
tá? Não entrou, não fez nada, foi inerte, né? Não fez teve desídia, um membro do Ministério Público. Será que algumas pessoas que se sentiram lesadas, elas podem entrar? Podem, né? Se já excluir, você vai perder, na verdade, processo penal. Essa parte aí. Não fez nada quem tinha o dever de fazer, a parte também ela pode se movimentar também. Sobre a competência, eu quero que você anote no seu caderno que, em regra, os crimes contra o meio ambiente, eles são julgados pela justiça comum, tá? Comum estadual. Mas existem as hipóteses de força atrativa para a Justiça Federal, quando tem aquela lesão, a lesão direta, né, a União. Inclusive, imagina aí um exemplo: o crime ambiental foi praticado dentro de uma unidade de conservação por decreto federal. E aí, será que é federal, se é estadual? Está aí a jurisprudência. Se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, a competência para julgar será da Justiça Federal, tendo em vista que existe interesse federal na manutenção e a preservação da região. Lembrando também que traz algumas regras sobre a transação penal, aquele acordo. Vamos fazer um acordo aqui com um infrator, vamos fazer um acordo para evitar todo o processamento. O que difere da Lei 9.099, que é o GCRIM, que é a Lei de Juizados Criminais, que aqui a reparação do dano, ela é um pressuposto, tá? É um pressuposto. Lá no GCRIM, os crimes de menor potencial ofensivo, com pena até 2 anos, e também contravenção penal, primeiro tenta a composição de dano, deu certo, e você vai subindo. Vamos tentar agora na transação penal? Ô, infrator, vamos fazer um acordo? Se você iniciar determinadas atividades aqui, você nem é culpado, tá? Não vou nem avaliar isso. Eu quero que você inicie o cumprimento aqui, nem antecipar, não é antecipar, né? Que você cumpra algumas atividades, algumas determinações, que a gente evita todo o processamento. Aqui, a reparação do dano é um pressuposto. Vamos avançar, tem aqui, destaquei. Os crimes contra o meio ambiente, eles estão nessas espécies, tá? A gente tem, o que mais cai em prova tem essa parte geral, com explicações gerais, que foi até agora, e agora vem os crimes em espécie. Eu vou descrever uma conduta criminosa e vou prever uma pena. Conduta criminosa e prever uma pena. E aqui eu tenho alguns pontos. Eu tenho os crimes contra a fauna, os animaizinhos, eu tenho o crime contra a flora, contra as florestas, a natureza de um modo geral, poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano ou patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental. Jorge, preciso ler tudo. Preciso ler aqui do artigo 29 ao 69. Eu diria para você fazer uma leitura e você focar no material de apoio com os destaques, porque as bancas, elas gostam de determinados artigos. Jorge, quais são os artigos? Dá ajuda, dá um spoiler aí, tá aí. Cai muito em prova, fiz uma análise em provas anteriores, esses pontos caem muito. Estes aqui, artigo 37, 38 é prever uma lei penal em branco ou quadrado. Lei penal em branco é uma lei penal que precisa de complementação. Só que você vai na complementação e ela precisa de complementação de outra. A questão lá do Código Florestal, definir floresta, pode ser feito por decreto, que loucura, né? Como que funciona? Então isso é chamado de norma penal ao quadrado. Norma penal em branco ao quadrado. Tá no artigo 38. Dá uma leitura, faz uma leitura lá, beleza? O artigo 37 aqui, isso aqui costuma cair muito em prova, que não é crime um abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que é legal e expressamente autorizada pela autoridade competente, por ser nocivo o animal, desde que é assim caracterizado pelo órgão competente. Muita atenção nesse ponto. Animal nocivo tem que ter uma caracterizado, né, pelo órgão competente. Vai ser animal que é nocivo. Se você bater aqui, em tese, você não vai responder por crime. Já para proteger lavoura, pomar, né, sua propriedade de um modo geral, tem que ser legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Cai muito em prova, tá, esse artigo. Os demais, é fazer uma leitura, toma cuidado muito por causa de aumento e diminuição de pena. Particularmente, não acho interessante você ficar aprofundando muito. Sujeito ativo, passivo, qual o bem jurídico tutelado por cada crime, quais são os conceitos, o que é floresta para fins dessa lei, o que é reserva permanente. Eu diria para você que para carreiras policiais, basta você fazer a leitura do 9.099, tá? Inclusive para delegado, não para delegado. Foca no que eu passei até agora, tá? E no material de apoio. Claro que pode cair uma coisa que não estava, sempre pode.
Mas vamos partir do pressuposto que toda energia que você vai gastar, você vai otimizar o seu estudo. Então, em vez de a gente ficar passando talvez mais 2, 3 blocos, falando de todos os crimes ambientais, eu diria para você otimizar seu tempo, concluir essa aula, você ler os artigos, sobretudo aqueles que têm causa de aumento de pena. Você vai ver sobre algumas regras específicas, coloquei até em cor destacada para você, tá? E algumas tabelas que eu não trouxe aqui no material. Tá aqui, essa aqui é uma tabela importante, que já vai cair em prova. Eles podem pegar proteção integral com uso sustentável. Peraí, proteção integral, não pode mexer. Uso sustentável, pode explorar, mas tem que ter um uso sustentável, tá bom? Então, muita atenção nesses pontos. Eu diria para você não ficar perdendo muito tempo com parte doutrinária, aprofundar muito, porque as provas elas costumam cobrar a parte de crimes ambientais, letra de lei. Discussões doutrinárias foram aquelas que eu já apresentei no bloco anterior e neste bloco da parte geral. A parte dos crimes em espécie é letra de lei, na grande maioria. A ideia aqui é otimizar seu estudo daquela forma bem assertiva, do básico ou avançado, né, até o avançado. Aquela frase, né, de reflexão, tá aqui também, para você pensar um pouco, tá? Que nenhuma banca vai resistir se você for um dedicado, esforçado. O que você precisar, você já sabe, tá bom? Pode contar comigo, qualquer dúvida, deixe na área do aluno, ou me chama lá no privado, no Instagram. Estamos juntos e até a próxima aula. Faça a leitura do material de apoio. Abraço.